No coração de Los Angeles está o estádio Dodger, onde as estrelas do beisebol fizeram história. Só 2 desses jogadores tinham estátuas fora do estádio. Jackie Robinson foi uma escolha óbvia. Ele foi um pioneiro negro que quebrou a barreira racial do beisebol. A outra escolha é menos óbvia. Sandy Koufax foi um grande arremessador, mas ficou famoso por recusar jogar no jogo mais importante do ano. Como isso faz sentido? Esta é a história de como ficar de fora da World Series transformou Sandy Koufax em um ícone judeu-americano. América! Nos anos 1960 era a era das luminárias de lava, da Beatlemania, dos filhos das flores e do antissemitismo casual. É verdade. Os judeus americanos podiam ter desfrutado de liberdades que seus avós nem poderiam imaginar, mas isso não significava que tudo era tranquilo. Não era tão tranquilo assim. Cotas rigorosas excluíam-nos de bairros ricos e universidades de elite, e até entre os mais instruídos persistiam estereótipos antissemitas. Os judeus tinham poder demais, eram gananciosos, eram fracos e patéticos, e o principal, eles nunca poderiam ser realmente americanos porque sempre seriam leais a Israel. A mensagem era clara: por mais tolerante que fosse, a América nunca aceitaria totalmente os judeus. A maioria dos judeus americanos só queria ser aceita. Eles faziam de tudo para provar que os que odiavam estavam errados, na maior parte do tempo. Isso significava abandonar tudo que era judaico para se integrar à sociedade americana, trabalhando aos sábados, mudando sobrenomes e ignorando feriados judaicos. Qualquer coisa para ser como todo mundo. Sandy Koufax surgiu e lançou uma curva incrível na crise de identidade dos judeus americanos. Sandy nunca foi muito devoto, mas sempre se orgulhou de ser judeu. Ele cresceu em um bairro judeu, ia à sinagoga com a família nas grandes festas. Mesmo sem usar kippá, ele nunca escondeu sua identidade. No beisebol da Major League, ele era um peixe fora d'água. Sandy sempre foi um atleta talentoso, mas quando ele assinou com o Brooklyn Dodgers após seu primeiro ano de faculdade, muitos de seus colegas brancos pareciam não se importar com o quão bom ele era. O talento dele só aumentava o ódio dos outros que o insultavam com ofensas graves. Não vou repetir. Eles faziam comentários maldosos sobre o bônus generoso que ele recebeu e suas finanças pessoais, tudo isso sem vergonha, na cara dele. Mas um grupo de jogadores acabou se tornando os melhores aliados de Sandy. Eles também já tinham passado por bullying e ódio vindos de seus companheiros de equipe. Jogadores negros como Jackie Robinson acolheram o arremessador novato. Jack fez questão de me fazer sentir bem-vindo e nunca vou esquecer a gentileza dele por isso. Após a união dos jogadores das minorias, tornaram-se imparáveis e não se deixaram abalar por racismo ou antissemitismo. Na verdade, Sandy e seu companheiro de equipe Marty Wills até transformaram em brincadeira a leitura das cartas de ódio que recebiam fora do campo. Sandy era reservado, preferia ler a sair para beber. Os Dodgers tinham que mandar telegramas para falar com ele, já que nem atendia o telefone. Coisa de millennial. Entendo, Sandy. Infelizmente, a mídia usou essas características para criticar e destruir. Os jornais o chamaram de distante e temperamental. Um artigo o rotulou de anti-atleta. O que é um anti-atleta? Quer dizer, eu sei o que é no contexto de ser um sedentário. Mas o artigo saiu no dia após a vitória dele no Jogo 7 da World Series de 1965. Tenho quase certeza de que não era uma maneira indireta de menosprezar as habilidades atléticas do Koufax. Durante tudo isso, Sandy continuou fazendo o que sabia fazer de melhor, jogar beisebol. As pessoas começaram a chamá-lo de a mão esquerda de Deus. Os judeus americanos notaram. Por décadas, antissemitas afirmavam que judeus não eram atletas. Diziam que eram fracos, patéticos e incapazes. Quando Sandy Koufax subiu ao montinho, ele destruiu esses estereótipos repetidas vezes. Os judeus americanos gostavam de ver um dos seus bem-sucedido, mas em 1965 ele virou símbolo do mundo judaico. Fossem fãs de beisebol ou não, naquele ano ninguém esperava muito dos Dodgers. O ataque deles era péssimo, e se não fosse pelos arremessadores, eles nunca teriam chegado perto dos playoffs. Quando os arremessadores levaram o time à World Series, todos os olhos estavam em Sandy. O Metropolitan Stadium cedia o primeiro jogo da World Series de 1965. Uma multidão lota o estádio. O público aqui é de 45.182 pessoas. Mas Sandy não estava em lugar nenhum. Deixe-me repetir, era o primeiro jogo da World Series. O jogo que determinava tudo, o jogo que poderia muito bem ser a diferença entre a vitória e a derrota. 45 mil pessoas se esticavam para ver o jogador número 32 dos Dodgers, mas outro jogador subiu ao montinho.
Então, onde estava Sandy? O que mais ele faria enquanto seus colegas se preparavam psicologicamente para o jogo mais importante da temporada? Nós sabemos o que ele não estava fazendo. Ele não estava comendo, não estava bebendo e não estava conversando com ninguém, exceto com Deus. Porque 6 de outubro de 1965 não foi apenas o dia mais importante do beisebol americano. Foi também o dia mais sagrado do calendário judaico. O dia em que o povo judeu se coloca diante de sua comunidade e de seu Criador em introspecção e humildade. O dia em que expiamos nossos pecados jejuando, rezando e olhando para dentro de nós mesmos, um dia que marcamos há milênios. Então, para Sandy, não havia dúvida. Beisebol era o trabalho dele, mas o judaísmo era quem ele era e não havia chance de ele jogar no Yom Kippur, não importava qual fosse o jogo. Por décadas, os judeus americanos foram forçados a ver sua identidade como binária. Eles eram judeus ou eram americanos. Eles queriam permanecer fiéis à sua fé ou queriam se encaixar? Eles honravam sua história ou focavam em seu futuro? Sandy mostrou que podiam fazer ambos, sendo a mão esquerda de Deus e garoto propaganda do passatempo nacional dos Estados Unidos. Ele também era um judeu orgulhoso, não era uma coisa ou outra. Eu havia tirado folga do Yom Kippur por 10 anos e antes disso, do Rosh Hashanah por outros 10. É só algo que eu sempre fiz, que é respeitar. Ficar de fora era a maneira de Sandy de honrar seus pais, seus ancestrais e até mesmo seus vizinhos. Nada, nem o beisebol era mais importante mesmo com a atenção da nação voltada para ele. Alguns torcedores podem ter se decepcionado, mas os companheiros de Dodgers não. O dono do time disse à imprensa: "Não vou deixar Sandy arremessar no Yom Kippur em nenhuma hipótese. Não posso deixar o garoto fazer isso consigo mesmo." Os torcedores dos Dodgers apoiaram seu segundo melhor arremessador, mas Drysdale foi massacrado ao ser tirado do jogo. Ele olhou para o técnico e disse: "Agora você também deve querer que eu fosse judeu." Mas os Dodgers viraram o jogo. Sandy voltou do Yom Kippur pronto para arrasar após o primeiro jogo. Foi titular 3 vezes e conseguiu 2 jogos sem sofrer pontos. Os Dodgers venceram e levaram o troféu de prata, tornando-se os novos campeões mundiais. No final, foi o braço de ouro de Sandy Koufax que os levou àquela vitória final e dramática. E Sandy foi o herói indiscutível da World Series naquele ano, conquistando o título de jogador mais valioso pela primeira vez. Os críticos ficaram em silêncio. Sandy consolidou seu legado e inspirou muitos judeus. Até judeus que não seguiam o beisebol perceberam. Chabad Lubavitch é uma seita judaica racídica que, como outros racídicos, evita seguir de perto a cultura pop. Mas a notícia da decisão de Sandy chegou até a sede do Chabad em Crown Heights. 2 semanas depois, no Yom Kippur, o líder mundialmente famoso do movimento Chabad fez um sermão sobre Sandy. O Rebbe estava certo ao dizer que ensinaria a geração jovem sobre orgulho e autossacrifício. Jovens judeus, empolgados com a World Series, foram aos serviços religiosos em vez de assistir ao jogo e mantiveram esse hábito por anos. Crianças e mães fundaram clubes de fãs. Pais citavam Sandy como exemplo e tentavam apresentá-lo às filhas. O historiador da MLB John Thorne tinha 18 anos na época. Mais tarde, ele disse: "Quando Sandy tomou uma posição, isso me deixou orgulhoso de ser judeu, orgulhoso de ser americano, orgulhoso de ser fã de beisebol." Outros jogadores continuaram o legado de Sandy. Em 2001, Sean Green quebrou sua sequência de 415 jogos seguidos por não querer jogar no Yom Kippur. Max Fried, outro canhoto judeu, costumava usar o número 32 em homenagem a Sandy. Quando perguntaram ao arremessador da seleção de Israel sobre seu maior herói judeu, a resposta foi óbvia: Sandy Koufax. Hoje quase todos os judeus conhecem seu nome, mesmo sem gostar de beisebol. Ei, a calçada da fama judaica aqui continua, Sandy Koufax. Perdi 10 mil porque ele não jogou no Yom Kippur. Eu fiz 5 shows naquela noite. Pesquise sobre ele no Google e encontrará muitos artigos sobre o momento mais marcante da carreira dele, o jogo que nunca jogou. Mas Sandy não é só exemplo para a comunidade judaica, é também um lembrete para todos. Com o aumento do antissemitismo global, judeus americanos sentem uma pressão que pensavam ter superado no século XX. O legado de Sandy é um lembrete vivo da importância do orgulho judaico, e é por isso que os judeus adoram vê-lo sendo homenageado por todos, desde a MLB até Barack Obama. Por quê? Estamos muito orgulhosos de que sua estátua esteja em frente ao Dodger Stadium, ao lado de seu amigo e também pioneiro Jackie Robinson.